tudo bem? Eu sou a professora Andréia Martinez e juntamente com a professora Dânia Lobato estaremos aqui hoje conversando com vocês mais uma vez sobre a Base Nacional Comum Curricular, participando da terceira semana pedagógica promovida pela Rede Pedagógica. Mais especificamente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante: jogos e brincadeiras. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai conversar com vocês sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, o que é esse documento norteador da educação brasileira fala sobre o brincar e sobre a prática de jogos? Bom, eu não sei se vocês já estão habituados com esse nosso diálogo que eu e a professora Dani realizamos, mas geralmente eu falo sobre a educação infantil. O que a Base Nacional Comum Curricular fala sobre a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, e a professora Dani Lobato, ela vem logo em seguida falando sobre os anos iniciais do ensino fundamental. Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, em relação à primeira etapa da educação básica, tem um diálogo muito grande com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E o que esse documento nos fala sobre a criança? Eu acho que como a gente está falando sobre um assunto tão pertinente às crianças, né, que é o brincar, as brincadeiras, os jogos, é importante a gente conversar um pouquinho sobre o que os nossos documentos que norteiam a educação do nosso país pensam acerca da criança. Como que esses documentos percebem as crianças, né? Então, assim, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz justamente essa percepção, essa concepção de criança que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil traz. E nesse documento fala o seguinte: a criança é um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, como a gente vê esse documento, tanto as diretrizes como a BNCC, destaca que a criança brinca, entre muitas outras ações, né? Entre muitas coisas que as crianças fazem. E aí, a Base Nacional Comum Curricular destaca alguns aspectos importantes que a gente precisa considerar em relação às brincadeiras. Na página 37, a BNCC traz o seguinte: ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. Bom, nesse ponto aqui eu quero fazer um destaque. A Base Nacional Comum Curricular, ela não assume nenhuma base teórica, mas eu, enquanto pesquisadora, eu assumo uma base teórica, e a minha base teórica é a histórico-cultural de Vygotsky. Vygotsky e muitos outros autores, como Luria, Leontiev, Oconee, enfim. E o que a teoria histórico-cultural nos fala sobre o brincar? Muitas vezes a gente sempre associa o brincar ao prazer. Eu quero deixar claro aqui para vocês que eu estou partindo de uma base teórica, certo? Assim como existe a histórico-cultural, existem outras bases teóricas que sim associam a brincadeira ao prazer. No caso da histórico-cultural, não. O Vygotsky, ele vem nos falar que não necessariamente a brincadeira está relacionada ao prazer. Por quê? Porque em meio às brincadeiras, as crianças, elas lidam também
com frustrações, com conflitos, com diálogos. E é justamente isso que a BNCC vem nos falar, né? Que as crianças lidam com as suas emoções, lidam com as questões afetivas. Elas podem passar sim por frustrações numa brincadeira. Pode ser que quando as crianças vão realizar alguma brincadeira, elas não se sintam à vontade para desempenhar um determinado papel, elas querem fazer uma outra coisa. E aí elas vão precisar negociar com seus pares para ou realizar aquele papel ou não. Então, por isso que essa base teórica nos traz esse esclarecimento, que nem sempre o brincar está associado ao prazer e a gente precisa estar atento a isso. E a Base Nacional Comum Curricular destaca isso também. E aí, tanto as diretrizes como a BNCC destacam o seguinte: então, em relação à BNCC, em seu artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são as interações e as brincadeiras. Então, esses dois documentos trazem isso, que as interações e as brincadeiras são os eixos que estruturam as práticas educativas, as práticas pedagógicas que acontecem no contexto educativo com as crianças. E aí, esse eixo estruturante, ele não é algo isolado, como a própria palavra diz, ela estrutura, né, essa prática pedagógica a ser realizada com as crianças. E aí, esses dois documentos orientadores da nossa educação trazem, no caso da educação infantil, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, o brincar, além de ser um eixo estruturante, é também um direito de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças. Então, a gente tem aí os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E em cada um desses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, estruturalmente, também a gente percebe o brincar em cada um deles, além de perceber no próprio brincar, é claro. E aí eu quero destacar para vocês o que a Base Nacional Comum Curricular fala sobre o direito de aprendizagem e desenvolvimento, brincar. Brincar cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Percebe como brincar está relacionado a vários aspectos do nosso desenvolvimento humano. E também, além do brincar estar presente nos 6 direitos de aprendizagem, de ser um eixo estruturante nas práticas pedagógicas, ele precisa também ser vivenciado em cada um dos campos de experiências, que são o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E para finalizar aqui essa conversa que eu estou realizando com vocês, eu quero destacar o papel do professor em relação às brincadeiras com as crianças. Muitas vezes, na educação infantil, a gente percebe muito a atuação do professor no sentido dele propor brincadeiras o tempo todo para as crianças. Então, ele que organiza essas brincadeiras, ele que propõe, ele que pensa nos materiais, nos espaços, no tempo, ele que determina as regras, como que essa brincadeira vai acontecer. É claro que esse tipo de brincadeira pode acontecer sim, mas além disso, o professor ele precisa propor essas brincadeiras e precisa também brincar com as crianças. Porque, por exemplo, tem brincadeiras que o professor propõe que só as crianças brincam. E ele propôs todas as regras, tudo, mas ele fica ali só
observando e orientando a ação das crianças. Além disso, é importante também que o professor brinque, participe das brincadeiras e também que oportunize tempo, espaços e materiais para que as próprias crianças se organizem entre seus pares, para que elas mesmas criem suas brincadeiras, as suas próprias regras, que elas estabeleçam diálogos, que elas possam conversar umas com as outras. E pode ser também que elas, quando organizarem essas brincadeiras, elas queiram brincar só com seus pares, com as outras brincadeiras. Mas pode ser também que elas queiram convidar o professor para participar desse momento. Então esteja receptível aos convites que as crianças irão realizar. É isso aí, agora eu deixo vocês com a professora Dânia Lobato, que ela vai continuar essa conversa, mas agora com um olhar mais específico em relação aos anos iniciais do ensino fundamental. Um abraço e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa.